Olá, eu sou Ítalo, sou pastor da Igreja Batista Aliança Eterna em Macaé. Eu queria compartilhar algo que o Espírito Santo compartilhou no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. O texto está em Mateus, no capítulo 6, versículo 22, e vai dizer o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, a luz que está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu queria compartilhar uma ótica, uma visão que eu tive acerca desse texto. Nós temos vivido um tempo difícil, né? Um tempo de pandemia, onde as incertezas são grandes, onde nós não sabemos, uma hora fala de flexibilização, outra hora fala de voltar atrás de lockdown. Então nós estamos vivendo dias que nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Nós não enxergamos, parece que andamos como estando cegos. Né? A humanidade hoje, né, ela foi impactada por um vírus, né? Um ser tão pequeno que consegue transformar a realidade do planeta. Né? Ele começa na questão da saúde, mas ele invade a economia e todas as áreas, acaba comprometendo diversas áreas da nossa vida. Né? E cada ser humano hoje, ele acaba tendo a sua vida afetada, os seus dias afetados por esse mal. E eu meditando sobre essa palavra, sobre se os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz, e se a luz se converte em trevas, né, que trevas quão grandes são, né? Se você enxerga trevas, quão grandes são essas trevas. E eu tive meditando sobre a nossa visão, eu tive pensando sobre a nossa visão. Por que esse texto fala sobre visão boa, corpo com luz? Visão ruim, corpo em trevas. E ainda sobre isso, eu fico pensando como nós temos enxergado o mundo que nós temos vivido. Como nós temos passado os nossos dias. Né? Como temos visto essa pandemia que estamos vivendo. Nós temos visto os nossos dias como oportunidade de manifestar o reino de Deus ou como decepção pelas impossibilidades que nós temos enfrentado. De não poder sair das nossas casas, não poder conviver com nossos amigos, não poder estar próximo de quem a gente ama muitas vezes. E aí, remetendo à questão da ótica, né, que é uma parte da física que estuda os fenômenos associados à luz, o Senhor me trouxe a lembrança, o sol da justiça, que a nossa luz é o sol da justiça. E que nós vivemos angustiados muitas vezes porque nós não conseguimos tirar as vendas da nossa humanidade e enxergar a vida através do sol da justiça. Porque a imagem que nós vemos, a física vai dizer isso, é o reflexo da luz que é incidida sobre ela. Então, se nós estamos vendados e não conseguimos enxergar os reflexos do sol da justiça, no nosso dia a dia, nós não conseguimos enxergar o mundo sob a ótica do reino de Deus, sob a ótica do sol da justiça. Ou seja, com a iluminação, né, da verdade de Cristo sendo manifestado nesses dias. E isso, infelizmente, traz essa cegueira, traz as angústias que nós temos vivido. Sabe, não é fácil. Eu ouvi certo dia e eu compreendi isso, faz todo sentido. Nós somos seres espirituais tentando viver equilibrado na nossa humanidade. Né? Nós somos alma, corpo e espírito. Então nós temos dificuldade, né,
em função de sermos seres espirituais, habitando em um corpo e numa alma, né, detonada pelo pecado, desconfigurada pelo pecado. Nós temos dificuldade de nos equilibrar nessa balança, de conviver com o nosso lado humano. O quão difícil isso é. E a nossa humanidade muitas vezes nos cega e nos impede de acessar a clareza que é a luz do sol da justiça invadindo a nossa vida, né? Mudando a nossa perspectiva acerca das coisas. Ou seja, a nossa humanidade sendo submetida à luz do sol da justiça. Então, nesses dias, nós precisamos tirar essas vendas da humanidade e submeter as nossas dificuldades ao sol da justiça. Embora isso seja difícil, né? Não é diferente comigo e da forma como acontece com você. A nossa humanidade se vê abalada diante das notícias que nós temos visto. Mas nós precisamos crer no que a Bíblia diz acerca de nós. O sol da justiça faz menção a Jesus Cristo. E hoje nós podemos enxergar a vida sob a ótica de Jesus Cristo, através dos ensinamentos que ele deixou para nós, através do caminho de obediência. Então nós precisamos trilhar o caminho de obediência. Paulo vai dizer em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que nós não vemos. Vai dizer que, outras versões vai dizer que é a esperança daquilo que nós não enxergamos. É a prova daquilo que ainda não existe. Então nós precisamos enxergar a nossa vida e as coisas ao nosso redor sobre a perspectiva da fé, sobre a perspectiva do reino de Deus. E é isso que eu te desafio nessa noite, porque não é fácil. Nós somos acometidos de dificuldades, nós somos acometidos, de angústias, de tristezas, mas nós precisamos submeter essas coisas ao sol da justiça, à fé, para que nossa mente possa ser, nós possamos conhecer a mente de Cristo, para que nós possamos compreender os nossos dias, discernir o tempo e o modo de Deus agir nos nossos dias. Existem propósitos que são para a minha vida e para a sua vida enquanto seres individuais. Existem propósitos de Deus que são concernentes à minha e à sua vida enquanto membro de uma família, como alguém que exerce papel dentro de uma família, como um chefe de família, como uma mãe, como um filho. Existe um papel que nós precisamos exercer na nossa comunidade local, como igreja na nossa comunidade local. Existe um papel que a gente precisa desenvolver enquanto igreja de Cristo na face da terra. E existe um papel que nós precisamos desenvolver enquanto membros de uma humanidade que está abalada por um vírus. Então eu te desafio nessa noite, a não se conformar com esses sentimentos que ocorrem no seu coração, com essas tristezas, com essas angústias, com essas incertezas, para que você possa viver as certezas que a Bíblia diz acerca de você, as verdades que a palavra de Deus diz acerca de você, as verdades que o sol da justiça esclarece diante de você. Então você e eu temos a oportunidade de não vivermos dias de trevas, mas vivermos dias de luz. E essa palavra que eu queria compartilhar para você, tenha fé, porque o próprio texto de Hebreus, Paulo vai dizer que muitos pela fé tiveram grandes vitórias, mas muitos pela fé foram mortos, perseguidos, decapitados, cerrados ao meio. E Jesus disse certa vez que existiam duas casas, uma fundamentada sobre a rocha, que fala sobre alicerces bem fundamentados, e outros fundamentados sobre alicerces frágeis. E vai dizer que a tempestade sopra sobre os dois, correntes de água, chuva, né? Mas a casa que é alicerçada sobre a rocha, ela permanece. E a casa que é alicerçada sobre fundamentos fracos, ela se desfaz e vai embora. Então eu quero te desafiar nessa noite a submeter as suas emoções, a submeter a sua humanidade ao que a palavra diz acerca de você. Que Deus possa te abençoar, né? E o Espírito Santo possa trazer essa compreensão
e virar essa chave na sua vida. Receba essa palavra, receba essa chave que o Senhor deu nas suas mãos. Lute com ela, sabe? Pense sobre ela, medite sobre ela, para que os frutos do Senhor, para que as transformações que o Senhor deseja fazer na sua vida aconteçam de uma forma saudável, no tempo e no momento certo, sob as condições ideais, para que essa árvore, para que esse fruto, sabe, ele cresça, ele gere uma planta, e essa planta gere outros frutos, e assim o ciclo aconteça, e a sua vida seja o objeto, né, da ação de Deus nesses dias, para que a sua vida seja um agente, para que você seja um agente de transformação nesse tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.